O Agenda Econômica está de volta. Estamos aqui conversando com o senador Cristóvão Buarque sobre a relação entre economia e educação. Senador, uma questão que sempre volta à tona e tem interpretações muito díspares, porque também a notícia em si econômica, a informação econômica, ela é cheia de distorções. É a questão do salário mínimo educacional. Nós vemos que no Brasil, embora seja lei, ela tem dificuldades de vir a ser cumprida plenamente. E mesmo em estados que têm um certo porte de desenvolvimento econômico, riqueza, ela ainda não é uma realidade, ao contrário do que ocorre com, por exemplo, o pagamento da dívida pública, que, aliás, tem crescido. Por que essa conta não fecha? Por que essa lei não se cumpre, mas é cumprido, por exemplo, plenamente o artigo 166 da Constituição, relacionado às dívidas dos estados e à dívida pública brasileira? E a lei de responsabilidade fiscal, que eu acho uma boa lei, mas ela hoje não deixa aumentar o piso salarial, porque os municípios estão no limite, os 60% que podem gastar com o pessoal. Aí exigiria a gente tratar a educação como investimento, não como custo. Então poderia se gastar sem sair da responsabilidade fiscal. Agora veja bem, uma imensa maioria das cidades do Brasil são pobres, não têm condições de pagar o piso. Muitos estados, eu aí não tenho os dados corretos, é capaz também não poderem. O Rio Grande do Sul, que é o estado mais rico que não paga, eu nunca sentei, me debrucei para ver por que eles não pagam. Mas eu não vou achar que é só pirraça do governador com o professor. É porque o Estado assume custos muito elevados, inclusive de dívida, inclusive com os setores, por exemplo, legislativo e judiciário, nós custamos muito caro, de tal maneira que não sobra dinheiro para professor, que é um número grande. Por isso eu defendo a federalização. Tem um projeto meu de lei que diz que o piso deveria ser pago pela União. A partir daí, o governador, o prefeito aumenta o salário. Isso por enquanto, porque eu defendo mesmo que a carreira seja nacional do professor. As cidades não têm condições de pagar nem o piso, que é um pouquinho de nada, é minha lei, a lei que alguns dizem lei Buarque por aí. Mesmo assim é muito pouco. O senhor reconhece que é pequeno? Claro, e eu botei, era menos ainda, porque não dava, não passava se fosse mais do que aquilo. Aí foi subindo, mas ainda é muito pouco. E o governo subiu menos do que a lei que determina o reajuste determinava. As pessoas acham que isso daí é querer defender o professor. Eu não estou defendendo o professor, estou defendendo a criança. O problema é que ao pagar pouco, os jovens mais brilhantes da sociedade não procuram a carreira do magistério. Você chega hoje numa sala, e eu tenho feito isso, terceiro ano, em uma escola, e qualquer uma, mas sobretudo nas melhores, você pergunta, o que é que vocês querem ser? É advogado, é engenheiro, é médico. E aí vai caindo. Magistério não tem. Ninguém quer ser professor. Ninguém quer ser professor. Triste, né? Não é só o salário. É o salário e as condições de trabalho. O salário baixo, a sala ruim, os alunos mal comportados, e são mal comportados porque a sala é ruim. Tem gente que diz que o aluno no Brasil é violento. Olha, a gente é mais violento com o aluno do que o aluno com a gente. Você condenar um menino a ficar 4 horas nas cadeiras que estão por aí, no calor que está por aí, assistindo aula assim, falando, criança quer ver é computador, é televisão, é lousa inteligente. Quadro negro devia ser jogado no museu. Não dá para você dar uma aula boa, agradável, simpática, bonita a uma criança de hoje, 14, 15 anos, num quadro negro. Mas como é que o senhor relaciona a existência dessas condições precárias, vamos dizer assim, com o fato real, corriqueiro, diário, de uma montanha de recursos destinados a outras dívidas que são regiamente pagas, como a dívida pública. A dívida pública e outros gastos, mas sobretudo a dívida pública. A dívida pública você pode até dizer, se não pagar o país quebra, se não pagar tem problema. Embora a Argentina não pagou e agora vem um prêmio Nobel americano defendendo o calote. Mas mesmo assim a Argentina pagou um preço alto. A gente paga preço alto. Se você não pagar o seu carro, toma o carro. O país é mais ou menos parecido. Mas se você aumentasse um pouquinho assim a dívida, você resolvia todos os problemas da educação. E com um detalhe, daqui a alguns anos,
essa educação traria uma riqueza tão maior que a dívida desaparecia. Porque a gente tem que sempre analisar a dívida em proporção do PIB. A gente pode diminuir o problema da dívida aumentando o produto interno bruto, mas não vai aumentar se não investirmos em educação. De repente, vale a pena. A gente se endivida para fazer porto, estrada, aeroporto, Copa do Mundo. Tome título. Financiar empresas, como o BNDES faz, com dinheiro do governo. Essas empresas que a gente vê o BNDES financiando, como Ike Batista, foi dinheiro nosso. Não foi dinheiro do BNDES, não. Foi dinheiro do Tesouro, que fez com que a gente se endividasse. Nós nos endividamos, no Brasil. Mas ninguém quer saber de endividar-se um pouquinho mais para financiar a educação. Eu defendo, e terminei agora, na comissão que foi feita pelo presidente Renan para analisar financiamento da educação, eu preparei a proposta de financiamento que a gente vai debater na comissão dirigida pela senadora Ângela Portela. Lá eu coloquei diversos lugares de onde a gente poderia tirar o dinheiro, inclusive a dívida. 31 de março de 64, houve a queda, 50 anos atrás, do governo João Goulart, que destinou 12% do orçamento para a educação. Hoje, o ministro da Fazenda diz que destinar 10% para a educação quebraria o país. Como é que o senhor reage a isso? Quebrará o país não investir na educação. Quebra. Ele está quebrado do ponto de vista da concorrência internacional. Nossa produtividade é das mais baixas. Nossos produtos são dos mais velhos tradicionais. Então, estamos quebrados, apesar de que o PIB cresce. O PIB é uma ilusão, muitas vezes. Você tem que ver a qualidade do piso e não só a quantidade, o tamanho do piso. Então, tem que investir, senão quebra. Agora, no sistema de hoje, se você jogar 10% do PIB, vai jogar dinheiro fora. Esse sistema que está aí, ele não é capaz de absorver, dando um salto de qualidade. Não é. Não está preparado. Vamos desperdiçar dinheiro. Tem que dizer como gastar esse dinheiro. E para hoje, seria 10%. Mas se você põe 20 anos, porque não dá para fazer de repente, a nova carreira do magistério, você não tem professor. Se você quiser contratar professor pagando 9.500 hoje, você não vai encontrar gente preparada para ser professor. Vai passar no concurso porque os melhores não fizeram o concurso. Mas essa destinação orçamentária, senador, ela foi quebrada por uma experiência prática que o senhor mesmo relaciona, que foram os CIEPs no Rio de Janeiro, quando 50% do orçamento foram destinados para 500 CIEPs. Para os CIEPs, ou seja, um sistema novo. Exato. A gente tem que criar um sistema novo. Escola integral. Exato, que vai sendo criado enquanto o atual vai desaparecendo. Um sistema novo, tipo Colégio Pedro II, tipo Instituto de Aplicação, tipo escolas técnicas, todas federais. Tipo escolas que eu vi recentemente em Palmas, em Tocantins. Agora são 5, e o total são 67. O município não vai conseguir fazer 67 em menos de 40 anos. Então tem que haver um esforço nacional. Se você fizer na velocidade que eu acho possível, e colocar o PIB crescendo 2% ao ano somente, que é um crescimento muito baixo, vai precisar só de 6,4% para a educação de base. Ainda sobra 3,6% para as universidades, para os outros programas, para incentivo. Então, 10% eu acho que seria suficiente. Agora, uma frase do senhor sobre analfabetismo. Quanto custa isso, já que países muito mais pobres do que nós já resolveram isso aqui mesmo na América Latina? Tem 2 custos aí. Um é o custo financeiro. Todo mundo sabe que uma pessoa aprendeu a ler, em média ganha 60% a mais. Logo, produz 60% a mais. Mas tem outro custo que é pior. É o custo moral. É indecente o Brasil ter analfabetismo adulto aqui. É indecente. É como ter tortura. Quanto custa uma pessoa ser torturada? Se você for olhar direitinho, do ponto de vista financeiro, não dá para dizer que custa muito ou custa nada. Agora, do ponto de vista moral, ético, por isso que eu sempre digo que analfabetismo não é uma questão de educação, é uma questão de direito humano. Muito bem. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram nos mandar dicas, sugestões ou críticas ao nosso trabalho, você pode usar o 0800 61 22 11, ou então, se quiser baixar para copiar esse ou outro programa da TV Senado, olha aí na telinha
www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.